Meu nome é Daniel Sal, eu sou diretor de cinema, gosto de produzir e pensar audiovisual para a web. Sou formado em cinema na UFRB e estudei durante toda a minha juventude em escolas públicas em Feira de Santana. Estudei no ECASA, estudei no João Duval, estudei no Padre Vieira, Estudei no Colégio Odorico Tavares, estudei no Monteiro Lobato. Consegui passar para um curso de publicidade. No curso de publicidade descobri que eu tinha mais interesse por produção de imagens e aí eu fui estudar cinema. Fiz a graduação, concluí no final do ano passado. Essa série que vocês vão ver agora foi o meu produto de conclusão de curso. Eu comecei a desenvolver esse projeto que ele respondia a uma questão que eu percebia junto com alguns amigos, que era sobre o orgulho de alguns feirenses. Eu sou uma pessoa que eu amo muito feira, e aí eu sempre conversava muito sobre isso. E quando eu quis fazer alguma coisa audiovisual sobre feira, eu achei que devia ser sobre orgulho, sobre representatividade, e que discutisse a representação da nossa cidade, assim, em termos de imagem, de semiótica, de simbologia, de narrativa, e de todos esses aspectos que compõem a representação. Então o Contornos ele surge com esse desejo de fazer o feirense pensar sobre feira, ouvindo outros feirenses. Então todas as pessoas que aparecem aqui são feirenses apaixonados por feira. Esse era o critério, essa era a minha pergunta. Você é feirense, você é apaixonado por feira? Sou, então eu quero fazer uma entrevista com você. E aí eu conversei com alguns amigos e resultou nesse material. A série toda tem 9 episódios, 2 temporadas. Tá no YouTube, Instagram, Facebook como Série Contornos. E hoje aqui a gente vai assistir 2 episódios da primeira temporada e 2 episódios da segunda temporada. Não teria isso alicerces na questão da identidade, na questão do pertencimento e aí talvez de um zelo por alguma coisa que pertence. Eu falo dos feirenses e dos feirantes. O feirense é essa pessoa, assim como a gente, que se preocupa, que tenta manter a cidade, manter existindo essa cidade, essa Feira de Santana que só existe na nossa cabeça. Talvez a gente falando aqui, a galera depois vai assistir e fala assim, esses caras são loucos, isso não existe. Por que eles estão falando de um lugar que não existe, um lugar imaginário? Não, essa cidade ela existe, mas existe pro feirense. Para quem cresceu aqui, quem conhece essas ruas, sabe falar sobre cada casa que surge, cada prédio que cai. Esse é o feirense, mas existe o feirante. O cara que está aqui pelo enriquecimento, pela questão econômica, por outras questões de sobrevivência, que não simplesmente do lugar. O que menos importa a ele é o lugar. Feira de Santana não é o lugar que ele vive, é o lugar onde ele ganha. Então esse aí para mim é o feirante. Nós queremos saudar a todos, dizer da nossa satisfação estarmos aqui para falarmos de assuntos referentes à nossa cidade, que está comemorando 188 anos de emancipação política. Eu gostaria de apresentar os nossos confrades, companheiros da mesma luta, da mesma jornada literária, histórica e geográfica. Começar com confrade Eduardo Khrushchevsky. Ele que é o presidente da Academia Feirense de Letras, a primeira academia instituída e criada nessa cidade. A professora Lia Célia Pires Leal, que é presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Feira de Santana. A professora Carmen Lúcia de Oliveira Pires, que é presidente da Academia Metropolitana. Academia Brasileira de Artes Integrada, desculpe. Então, e eu sou Lélia Vitor Fernandes de Oliveira, que estou na presidência da Academia de Letras e Artes de Feira de Santana. Nós vamos oportunar a palavra, inicialmente, ao confrade Eduardo Khrushchevsky. Ele vai falar em linhas gerais sobre a história de Feira de Santana. Então, como eu estava dizendo, o governo precisava repassar as terras da região dos Tocóis. E primeiro veio aqui em 1615 um cidadão chamado Miguel Ferreira Feio, mas não ficou
E em 1617, converteu-se ao catolicismo um comerciante judeu de Salvador, que era o João Peixoto Viegas. João Peixoto Viegas recebeu como prêmio por ter se tornado cristão novo um pedaço de terras que era exatamente onde hoje fica o distrito de São José das Itapororocas, na região das Itapororocas. Ele veio aqui com a mulher e o cunhado, o irmão, e gostou muito e resolveu deixar o comércio dele em Salvador por conta de alguém e veio para cá. Aqui ele enxergou a possibilidade de aumentar o patrimônio e criou um patrimônio muito grande que chegou a se chamar de Morgado de São José das Itapororocas. Esse morgado foi feito através de compra de algumas terras, outras tomadas dos índios e etc. E depois de algum tempo ele veio a falecer, a mulher, a viúva, deixou por conta dos filhos e foi para Salvador. O morgado foi dividido entre os filhos e eles começaram a vender os pedaços de terra. 100 anos depois, por volta de 1700 e alguma coisa, eu não sei precisar exatamente a data, atraído pela quantidade de coisas que se produzia na região, algodão, fumo, cana-de-açúcar, um comerciante de Cachoeira, de São Félix, chamado Domingos Barbosa de Araújo, casado com Dona Ana Brandão e não Brandoa. É que na época era muito comum os homens não admitirem que a mulher pudesse ter um nome masculinizado. E daí o nome de Brandoa, mas na verdade é Ana Brandão, filha de um tenente do exército, que ficou tomando conta dos negócios do genro, e o genro comprou exatamente esse pedaço de terra onde hoje está aqui. E foi aí que ele viúvo, olha que falha, matei a mulher antes da hora. Ele então, sem filhos, só ele e a mulher, ele começou a receber pessoas que vinham, cacheiros viajantes, donos de vaqueiros de boiada, isso e aquilo, a pernoitar na fazenda dele, que tinha muitos olhos d'água. Era aqui nessa região aqui onde hoje é a Matriz, o Feraguai, etc. E ele resolveu construir alguns currais, porque aí ele colocava o gado, alugava, ganhava o dinheiro. Ora, o pessoal foi pedindo a ele para, não, seu João, vou ficar aqui, ou seu João, não, desculpe, seu Domingo, vou ficar aqui um pouco e tal, e foi ficando. Resultado é que a fazenda se tornou um grande lugarejo que chegou a ter nas terças-feiras, que as feiras eram dia de terça-feira, chegou a ter 4.000 pessoas na feira, atraído de toda essa região por aqui. Em 1730, resumindo a história, Domingos Barbosa resolveu doar, Domingos Barbosa era fiel a São Domingos, e a mulher, a mulher dele, Ana, era de Santana, era beata, digamos assim, era de Santana. E eles construíram a igreja de Santana, São Domingos Santana. E ele então, sem filhos, resolveu doar metade da fazenda dele à Igreja Católica. Ora, mas ele doou à Igreja Católica sem o documento digamos como a gente chama, de boca. 3 anos depois, em 1733, ele doou
o restante da fazenda para a Igreja Católica. Depois morreu ele e Ana, e a igreja tentou tomar posse da terra. O governo não. Cadê a escritura? Não tinha escritura. E o resultado é que, embora a feira fosse crescendo, tomou a condição de vila que era de São José, tomou para aqui, para onde é hoje aqui. E, gente, olha, levou 100 e tantos anos esta briga igreja-estado sobre quem era realmente o dono das terras onde hoje é a cidade de Feira de Santana. Até que, coordenado pelo barão de Cotegipe, conseguiu-se que a coisa fosse repassada, e foi repassada então para o estado. Foi aí que se formou a primeira Câmara e em setembro, em 8 de setembro, a primeira Câmara, e que vocês vão falar sobre isso. Mas o dia da cidade, a emancipação para a cidade não foi em junho. Mas mesmo assim, no ano de 2000, alguns intelectuais mudaram essa data para setembro e ficou até hoje. Se alguém quiser fazer alguma pergunta. Se não, muito obrigado. Nós queremos saudar aos nossos ouvintes. Não sabemos se é algum aluno de escola. Escola estadual. Escola estadual, por favor. A Escola Padre Vieira. Sejam bem-vindos, não é? E a nossa alegria é recebê-los. Aproveitando a fala do nosso confrade Eduardo Kruszewski, que é o presidente da Academia Feirense de Letras aqui em Feira de Santana. Essa academia já tem quase 4 décadas, 45 anos de existência, foi a primeira, e ele nos reportou aos primórdios, aos princípios da origem de Feira de Santana. Como é notório, todos nós sentimos a falta de registros documentais que comprovem certas datas, certas histórias, as histórias orais, que são importantes, a história oral. Mas é como diz no provérbio, que quem conta um conto, aumenta um ponto, né? Então, cada historiador vai introduzindo, mas o importante é que nós temos dados também verídicos, comprobatórios de que Feira de Santana surgiu de uma feirinha. Isso é notório, e não é fábula, não é conto, não é inverídico, mas até para justificar o seu nome, a sua denominação, o seu topônimo de Feira de Santana. Feira, como ele disse, porque surgiu de uma feirinha aqui na região dos Olhos d'Água, e Santana, porque o casal, o casal Domingos Barbosa de Araújo e Ana Brandão, apelidada de Ana Brandoa. Eu prefiro mais Ana Brandoa, porque nós já temos aqui, inclusive, instituições que são denominadas de Ana Brandoa. E ela também registra, alguns historiadores registram que ela escreveu a sua assinatura de Ana Brandoa. Mas vamos discutir aqui o nome de família, porque não é o caso, O importante é que eles foram personalidades importantes na história de Feira de Santana. E também nós queremos focalizar essa casa que nós estamos aqui, sendo abrigados. Disse que é uma das casas mais antigas de Feira de Santana. E, pessoalmente, eu acho que a importância dela foi a sua resistência. A resistência ao tempo, a resistência ao poder público, que deixou muitas vezes chegar mesmo, cair, tombar. E ela foi reconstruída, já foi reformada várias vezes. E hoje nós estamos aqui com essa casa, que nós denominamos que é a Fundação Egberto Costa, diga-se de passar, Fundação Municipal de Cultura Egberto Costa, que tomou as rédeas dessa casa, foi reformada pelo poder público. E o ano passado, justamente no dia 18 de setembro, um dia bem escolhido,
quando nós comemoramos o dia da emancipação da cidade, 18 de setembro de 1833, 18 de setembro de 2020, em plena pandemia, no auge da pandemia, nós a inauguramos. Nós acadêmicos, tivemos o prazer de ter um sonho realizado, porque a academia fez de letras 40 anos, buscando um solo, um chão, um teto para se abrigar. A Academia de Letras e Artes, da qual eu sou presidente, 25 anos também lutando para... nós nos reunimos em vários lugares, numa mendicância que vocês nem imaginam, mas mesmo assim agradecemos aquelas instituições que nos abrigaram, que nos deram apoio. E o Instituto Histórico, 18 anos, e a Academia Brasileira de Artes, integradas, ela está sendo criada agora. Então, essa casa passou por vários momentos difíceis, de abandono, mas hoje está aqui abrigando. E queremos também falar da Academia de Educação, que tem a sua sede aqui na casa. E inauguramos também um desejo muito antigo, inclusive fazendo homenagem aqui ao nosso confrade, ao saudoso confrade Antônio Moreira, que já passou para a eternidade, poucos meses antes. E ele foi um grande incentivador, ele como ex-combatente, grande incentivador da nossa heroína Maria Quitéria. E fizemos todo o empenho para quando da inauguração das academias, da sede das academias, também inaugurar o Memorial Maria Quitéria. Como vocês certamente aproveitaram ali para ver algumas coisas, tem também os registros escritos, as reálias, as telas, bem significativa para o momento. Então, é isso que nós queremos falar dessa casa, essa casa que nos abriga. E agora, aproveitando o ensejo, convidando que as escolas já começaram a ter aulas presenciais, para que os diretores, professores, coordenadores venham visitar essa casa aqui, saber da sua história e divulgar, por aí, a Lures, quanto ela é valorosa, não só na sua história, mas também porque ela está sendo hoje. Eu me lembro que nós fizemos juntamente com o Instituto Histórico, nós fizemos uma pesquisa no próprio distrito de Maria Quitéria para saber se os alunos, se os professores, se os alunos, se a comunidade sabiam alguma coisa a mais de Maria Quitéria, até para título de registro e de anexar aos nossos textos. E uma boa parte desconhecia muitos feitos desta nossa grande heroína, que em todo o Brasil conhece a sua história, conhece a sua bravura. E nós, feirenses, de um modo geral, nós não nos preocupamos, queremos saber tanto as outras personalidades de outros estados, de outros países, mas a nossa própria história, os nossos conterrâneos, os nossos contemporâneos, nós não valorizamos. Então nós agradecemos a atenção de todos. Nós passamos a palavra à professora Lia Célia Pires Leal. De Lélia Lia falar, é oportuno que se diga que o casarão tem um valor histórico por ser um casarão daquela época, mas existem dúvidas e sérias dúvidas de que o casal fundador de Feira tem estado nessa casa. Não, na minha opinião, não esteve, verdade. Mas tudo bem. É verdade, não é como nós sempre, até ele mesmo, confrade Eduardo, que a história de Feira tem muitas controvérsias, né? Eu disse aqui no início da minha fala. Agora nós temos aqui, depois vocês puderam olhar esses quadros que estão aqui, que falam, não só tem a biografia do último casal, que residiu aqui, inclusive tem muitos ainda de seus descendentes, a família Pedra, que eles casaram em 1906 e logo após o casamento vieram morar aqui, nessa casa. Então, essas são as últimas notícias das famílias que residiram aqui. Agora, se realmente Domingos e Ana, foram os construtores e moradores dessa casa, que fica aí as reticências,
nossa revista, né? Que tem aqui, essa revista, fala toda a história de Feira de Santana. São 17 revistas e estamos para lançar 18. Então tem todo, nós falamos desde a primeira, tudo sobre a cultura, a história de Feira de Santana. É uma revista assim, muito importante e é conhecida no Brasil todo, porque nós enviamos para todos os institutos, Biblioteca Nacional, então é uma revista muito conhecida, essa revista. Brevemente, quem quiser fazer alguma pesquisa, nós vamos estar aqui com espaço pronto para fazer a pesquisa. Esperamos que tudo isso melhore para que a gente possa começar nossas atividades. Mas hoje, na verdade, eu estou aqui para falar sobre o Memorial de Maria Quitéria. Foi uma coisa também muito que nós discutimos muito, que nós pensamos muito. Tivemos um idealizador, que também já faleceu, o ex-prefeito de Feira de Santana, professor Jesolito Amorim, que inclusive comigo e Lélia ficava sempre, vamos providenciar, queria que esse memorial fosse lá em São José, no distrito de Maria Quitéria, que foi onde nasceu Maria Quitéria, né? Nossa grande heroína feirense. Mas lá nós tivemos vários espaços, a gente procurou, ele mandou, lá tem lugar que vocês vão conseguir, vão fazer, não conseguimos. Viagens e mais viagens, fomos a São José. Tivemos também que deveria ser na igreja, uma proposta, né? Mas lá o padre também não gostou que fosse lá. Então lutamos aí, conversando, o professor Moreira deu a sugestão, o senhor Antônio Carlos começou aqui com essa fundação aqui, com a fundação aqui pela Casarão, e foi se instalado o ano passado o museu, o Memorial a Maria Quitéria. Então eu acho que é muito importante, que nós temos que valorizar, não é, a grande heroína que nós temos, que lutou pela emancipação, não é emancipação, independência do Brasil na Bahia. É essa que é a história, a independência do Brasil que aconteceu na Bahia. Os portugueses foram expulsos definitivamente do nosso país aqui pela Bahia, que eles continuavam resistentes na ilha de Itaparica e em Salvador, e foram expulsos definitivamente. Por isso que nós comemoramos 2 de julho, porque Maria Quitéria foi uma grande heroína que lutou pela expulsão dos portugueses aqui no nosso país. Então, esse memorial é muito importante, não é? Nós temos ali, temos a Maria Quitéria, temos várias histórias ali sobre Maria Quitéria, vários fatos, várias fotos, que devem ser conhecidas, principalmente pelos jovens, pelos alunos, né? Ter essa oportunidade de ver a importância que foi Maria Quitéria, que era totalmente desconhecida, né? Feira de Santana não valorizava a sua heroína, e depois de muitos estudos e muita discussão, e nós do Instituto Histórico lutamos, né? Para que esse memorial fosse realizado. Nós temos aqui em Feira uma rua, que é a Avenida Maria Quitéria, né? Temos ali em frente, de frente ao EMEC, um memorial a Maria Quitéria, uma homenagem também a Maria Quitéria, né? E a prefeitura também, o seu palácio é chamado de homenagem a Maria Quitéria. Tem uma placa bem grande lá, se falando de Maria Quitéria. Então, eu acho de grande importância, né, para nós feirenses, valorizar essa grande heroína que foi Maria Quitéria, e que nós temos agora a oportunidade de ter um memorial a ela. Estão surgindo uma outra ideia também, através da igreja, que realmente eles querem fazer alguma coisa sobre Maria Quitéria lá. Porque, inclusive, uma homenagem que tinha sobre Maria Quitéria lá no distrito, lá em São José, não tem mais, acabou. Nós fazemos o desfile todos os anos, no 2 de julho, só não fizemos esses 2 últimos anos, pela pandemia, e não tem mais a homenagem que foi feita lá para Maria Quitéria. Certo? Então, eu quero agradecer a todos pela oportunidade e falar dessa valorização, principalmente para esse dia 18 de setembro, que é o dia que nós comemoramos a emancipação de Feira de Santana, que Maria Quitéria foi uma valorizada e nós devemos valorizar sobre isso. Quero falar também que nessa fundação do Instituto da academia, daqui em Feira, aqui no Casarão, é de grande importância. E principalmente que foi inaugurada no dia da emancipação política de Feira de Santana. É muito bom e quero
valorizar todo esse trabalho feito pela Fundação Egberto Costa, agradecer o presidente, senhor Antônio Carlos, e também a prefeitura, né, o prefeito Colbert Martins, que também tem apoiado nossas atividades. Muito obrigada. Lélia, eu realmente cometi uma falha, porque eu falei e esqueci de agradecer ao nosso amigo Antônio Carlos Coelho pela cessão do espaço para que a gente se instalasse aqui. E gostaria de dizer a vocês, jovens, antes de passar, aproveitar para... É que nós somos o autor e estamos à disposição, vamos fazer mais edição agora, da revista em quadrinhos Maria Quitéria, a Injustiçada, e também uma história em quadrinhos contando a história de Feira de Santana. Eu vou depois ter o contato com a professora de vocês e vou passar para a biblioteca de vocês para que vocês conheçam. Desculpe, viu, Lélia, eu vender meu peixe. Oportuna essa interlocução sua. Então nós, para fechar nossa conversa, esse nosso bate-papo bem informal, a professora Carmen, que ela vai falar da sua academia. Bom dia a todos. É uma alegria muito grande estar nesse momento aqui. Bom dia à professora Lélia, que é a presidente da nossa Academia de Letras e Artes, a nossa presidente no Instituto Histórico, ao nosso presidente da nossa Academia de Feirense de Letras, e eu sou a presidente da nova Academia de Feira de Santana, a ABAI, Academia Brasileira de Artes Integradas. A ABAI foi criada no dia 17 de novembro de 2020, fundada no dia 17 de julho de 2021. Esse sonho foi um sonho há muito tempo que nós estamos pensando nisso. Então, conversando com alguns literários, alguns poetas, alguns artistas plásticos, vamos pensar numa academia que integre todas as artes. E aí fomos pensando e conseguimos realizar esse sonho. Eu vou falar um pouquinho da cultura de Feira de Santana. Podemos dizer que a cultura de Feira de Santana, ela é muito rica. Ela é muito rica, a cultura de Feira de Santana. Mas precisamos trazer essa riqueza, fazer ela emergir, para que todos conheçam o potencial e a prata da casa. Eu sempre pensei muito nisso. Quando foi inaugurado o CUCA, o Centro Universitário de Cultura e Artes, que ele foi inaugurado, deixa eu dar uma olhadinha aqui, ele foi inaugurado em 1995. Ele pertence ao UFES. Então, o objetivo do CUCA era justamente difundir as artes e a cultura de feira. Eu me sinto muito honrada porque eu fui uma das que implantou o CUCA. Na época eu trabalhava, fui convidada para implantar, sou educadora, fui convidada para implantar. Como eu sou formada pela Universidade Federal da Bahia em artes plásticas, desenho e artes plásticas, então conheço toda a gama de artística e cultural, desde a escultura, a pintura, tudo que engloba as artes plásticas. Então eu achei que foi assim maravilhoso essa implantação do Centro Universitário de Cultura e Artes. E lá nós conseguimos desenvolver e trazer, inclusive de Salvador, muitos profissionais para atuarem com oficinas. Foram implantadas inúmeras oficinas. Oficinas de dança, oficinas de música, teatro. Inclusive hoje em Feira de Santana temos um grupo de teatro muito interessante. Esse grupo de teatro foi de lá, iniciou no CUCA, na minha época. Então, implantamos teatro, implantamos dança, implantamos
toda a parte artística, escultura, pintura, artes plásticas. Nós tínhamos um movimento muito interessante, que depois foi absorvido por Feira de Santana para outros locais, foi transferido, que era a Quinta na Praça. Essa Quinta na Praça surgiu no Cuca. Toda quinta-feira nós tínhamos um evento no Cuca. Um evento de exposição, o artesanato, a música. Todo final de ano nós tínhamos uma bela apresentação para finalizar o ano daquelas oficinas todas. Então trazíamos inúmeros músicos de fora, até fora do país, quando vinham aqui a Salvador, que sabíamos, convidávamos para poder fazermos apresentações lá no Teatro do Cuca. Então Feira de Santana, ela é muito rica, tem um potencial muito grande. E eu fiquei assim muito feliz. Como eu não sou de feira, mas posso me considerar feirense, porque já tenho 35 anos morando nessa cidade, entendeu? Que eu amo muito. Meus netos nasceram aqui, meus filhos não nasceram, mas meus netos são feirenses. E graças a Deus, Feira de Santana, eu posso dizer, ela abraça as pessoas, ela dá oportunidade, só sabermos realmente nos colocarmos numa cidade como essa. Entendeu? Ela dá oportunidade, como está dando, como a Fundação Egberto Costa, que eu posso dizer que é uma fundação que ela trouxe, essa cultura está trazendo realmente essa visibilidade da cultura e da artes em Feira de Santana e nos propiciou, entendeu? Estarmos aqui nesse momento, nesse casarão, entendeu? Que a partir do momento que esse casarão, ele absorve a cultura, absorve as artes de Feira de Santana, entendeu? E isso daí faz com que vocês venham participar conosco. Essa geração que justamente a Academia Brasileira de Artes Integradas, a ABAI, está querendo atingir essa geração que está chegando agora, essa geração contemporânea, para poder vislumbrar todo o manancial que podemos dizer das artes e da cultura. E justamente nós estamos aqui com todos esses presidentes que já têm uma história muito grande em Feira de Santana e nós, como estamos iniciando esse momento, podemos dizer que temos muito a aprender. Eles são, posso dizer, nossos pais e nossas mães. Que nós somos os filhos. Estamos aprendendo agora realmente. Por mais conhecimento que nós temos, eu digo isso para vocês jovens, por maior conhecimento que vocês consigam adquirir, mas existem muito mais conhecimentos a serem adquiridos. Nós somos como um rio. Eu digo que a ABAI surgiu assim, sozinha, num pensamento do nosso confrade Fernando, que nos apoiou muito, chegou junto, é um amigo maravilhoso, um confrade, e é o nosso vice-presidente, que chegou junto, vamos fazer aquele incentivo, e nós somos como um rio, começamos assim sozinhos, mas vocês sabem que o rio, ele vai passando por inúmeros outros rios e vai adquirindo mais águas, vai criando aquele manancial imenso e vai desaguar onde? No oceano. E quando ele chega ao oceano, ele já chega transbordando também. Então é isso, nós estamos caminhando agora, estamos aprendendo, estamos vivendo. E eu digo, temos lugar para todos. Nós não podemos dizer, eu vou fazer isso sozinho. Porque nós, seres humanos, não nascemos para viver só. Nós precisamos viver em comunidade. Aprender com os mais velhos, eles têm muito a ensinar. Então, digo isso para vocês, busquem aprender sempre, observar sempre, entendeu? Porque essas experiências que eu sou a mais novinha, mas essa experiência que eu estou adquirindo aqui, isso é a mais novinha, estou aprendendo, entendeu? Eu já escrevo há uns 40 anos. Mas sempre meu material ficava guardado. Quando eu adentrei a Academia de Letras e Artes, aqui da nossa presidente, que eu digo a mãezona das academias, que é uma pessoa maravilhosa, que eu tenho no meu coração, eu comecei a pegar, vou trazer minha poesia, vou recitar um poema. No final do ano eu pretendo lançar meu livro, já tenho outro livro engrenado, participei em inúmeras antologias, faço parte de 5 academias, inclusive academias internacionais, porque
Porque eu adquiri esse conhecimento maior, eu busquei justamente com as pessoas que estavam já nesse caminho, aprender mais, conhecer mais e colocar meu potencial. Então é isso que nós precisamos. Feira de Santana, a Bahia, eu digo o Brasil, o mundo, tem lugar para todos. E nós precisamos realmente valorizar cada um que está chegando agora. Eu deixo para vocês eu digo para vocês que a memória viva da história de Feira de Santana, o Casarão dos Olhos d'Água, passou a abrigar a Casa de Cultura. Equipamento gerido pela Fundação Municipal de Tecnologia da Informação, Telecomunicações e Cultura Egberto Tavares Costa, no espaço entregue na manhã do dia 18 de setembro de 2020, no aniversário de 187 anos da cidade. Então, passando a funcionar todas essas academias, e nós estamos aqui juntos e vamos somar. Nunca pensamos em dividir, nós precisamos somar, porque quanto mais nós somarmos conhecimentos, culturas e artes, mais nós deixaremos esse legado para as nossas futuras gerações. Então, agradeço muito de estar aqui, agradeço ao senhor Antônio Carlos pelo convite, de estar participando nesse momento desse bate-papo informal, com esses expertises em cultura e artes, que eu estou aprendendo cada vez mais. Então, só tenho que agradecer à Fundação Egberto Costa e ao senhor Antônio Carlos, ao nosso querido Basílio aí que dá todo o apoio, porque, inclusive, o ano foi em 2019, eu fiz uma exposição com todo o apoio da Fundação Egberto Costa, uma exposição como autista, como eu sou psicanalista também, e trabalhando com arte e terapia, eu desenvolvi com esse rapaz essa capacidade artística, essa sensibilidade dele, e a Fundação Egberto Costa, lá no Parque do Saber, nos propiciou uma exposição lindíssima, que até hoje há o comentário, ele sempre fala, quando teremos outra? Então, só temos que agradecer realmente que a cultura e artes estão em valorosas mãos. Agradeço a toda essa oportunidade de estar aqui, compartilhando desse momento tão enriquecedor para a nossa cultura e nossa arte. Muito obrigada a todos. Então, finalizando assim esse nosso momento, não sei se algum aluno tem alguma curiosidade, alguma pergunta, né? Nós estamos já dentro do nosso tempo previsto. Sim, sim. Hoje eu fui convidado apesar de fazer parte, integrante, indiretamente, por ser esposa aqui da presidente, observando aqui esse casario, eu observo que eu acredito que ele já tenha mais de 100 anos. E então, para os jovens que estão aqui, os alunos, os professores, se não houver em cada um de nós o registro do passado, o registro do presente, nós não teremos no nosso futuro a nossa história do passado. Então é imprescindível, é interessante, é importante que cada um de nós tenhamos, assim como temos fotografia de quando éramos crianças, recém-nascidos, jovens, casados e, digamos assim, avós, se nós não tivermos no nosso acervo, esses registros, então nós somos um passageiro sem passado e sem presente. Então é importante que essa semente que está se germinando aqui agora na Fazenda Olhos d'Água, sirva para cada um de vocês, aqueles que ainda não registraram a sua história, deixando o tempo fluir sem esse registro, já há uma perda de tempo, mas não se perde o tempo definitivo. Busquem relembrar o passado, fincar
a estaca no presente para alicerçar o futuro de cada um de nós. Então, as academias que eu pude observar aqui têm um único objetivo, é preservar a cultura, fazer com que pessoas que sejam capazes de crescer, se apresentarem e ter uma história. Então, aqui a história que vocês ouviram aqui de várias academias, da própria fazenda, o objetivo é esse, é vocês terem a história de vocês e, com a capacidade e o registro do passado, vocês poderão ser um manancial num futuro próximo, porque o futuro é amanhã, o futuro passa depressa e quando nós paramos para observar, já se foi. A história de vocês já começou há algum tempo, talvez alguns não tenham atentado para esse registro, mas busquem guardar no cabedal de vocês a potencialidade, a história e o que vocês buscarão no futuro para registrar mais tarde e ficar para a eternidade. Desculpe a intromissão, mas eu acho que deveria ser o momento oportuno. E a distribuição de terras daqui de Feira, a partir das fazendas. Não, o que aconteceu foi o seguinte, como eu disse, é porque você não estava aqui no momento que eu falei. Aconteceu que o governo, o império, o governo resolveu distribuir terras nessa região, que era conhecida como região dos Tocóis. E um cidadão chamado... a região dos Tocóis era habitada por índios, etc. E havia interesse do governo, com o fracasso das capitanias hereditárias, de fomentar o crescimento desse país. Eles faziam o seguinte, botavam para trabalhar e recebiam uma comissão, o governo. E aí o governo resolveu distribuir terras, que também isso não deu certo. E foi aí que o João Peixoto Viegas veio para aqui. E aqui ele tomou terra de muita gente, ele tomou terra de índio, ele comprou terras de outras pessoas e fez um império que ele chamou de Morgado de São José das Itapororoca, aqui em São José das Itapororoca. Resultado, ele morreu e os filhos ficaram com o patrimônio e resolveram dividir em fazendas. E foi uma dessas fazendas, 100 anos depois que João Peixoto chegou aqui. João Peixoto chegou em 1617. Por volta de 1700 é que o Domingos Barbosa de Araújo veio comprar uma fazenda aqui. Então, foi distribuído através de fazendas. E o restante da história de Feira não dá para contar aqui agora, mas é isso. Está respondido o que você queria?